E aí pessoal, bom dia, boa tarde, habitantes da galáxia, professor Fernando aqui de novo e continuando a aula anterior, falar um pouquinho sobre os tipos de mutação, os tipos de alteração que podem acontecer no material genético, lembrando que a gente está pensando sempre na sequência de nucleotídeos, na sequência de bases nitrogenadas que compõem os nossos genes, e essa sequência é extremamente específica para a construção de proteínas específicas formadas por uma sequência tão específica quanto de aminoácidos, ok? A gente fala muito, basicamente, em 3 tipos de mutação que vão acontecer, que são a substituição, a remoção e a inserção de uma ou mais bases nitrogenadas. Então vamos começar aqui pelo exemplo da substituição de base. O nome é autoexplicativo, é quando acontece a colocação de uma base nitrogenada fora do lugar, então uma base que não consegue formar par com a fita complementar que está do outro lado. E como eu disse anteriormente também, um dos processos em que as mutações mais acontecem é durante a duplicação do DNA. Quando acontece na duplicação do DNA, essa mutação ela tende a ser mais permanente, porque todo RNA que sair do gene mutado de DNA vai carregar essa mutação. Quando a mutação acontece na transcrição, é só as proteínas que saírem daquele RNA que foi transcrito que vão ter a mutação. Como o RNA é degenerado muito rápido dentro da célula e a mutação não aconteceu no DNA, é uma mutação que se estende menos, tá bom? Então vamos pegar aqui essa moléculazinha de DNA que eu fiz para vocês e vamos duplicá-la aqui e vamos entender como que pode acontecer essa substituição, essa troca de uma base nitrogenada. Então fiz aqui uma sequência, vocês acompanhem aí, então ACGTACT, lembrando, adenina, timina, citosina e guanina e os seus pares respectivos aqui na fita do outro lado. Esse DNA vai ser duplicado, a duplicação é semiconservativa, significa que a fita azul original vai ser usada para fazer uma fita molde, vai ser usada de fita molde para fazer uma nova fita, que é essa laranjinha, e se tudo correr bem, nada muda, O DNA duplicado fica exatamente igual ao original, é isso que acontece na maior parte das vezes. Mas durante aquele caos molecular, um monte de molécula indo para um lado e para o outro, pode acontecer de uma base nitrogenada ser colocada fora do lugar. Então vamos fazer isso daqui acontecendo aqui. Então aqui na fita de baixo a gente vai sendo colocadas as bases. Então onde tem T coloca A, onde tem G coloca C, G. E aí vamos supor que aqui nesse par de bases, em vez de ser colocado uma timina, que seria o certo, é colocado uma citosina, por exemplo. Bom, a primeira consequência que vai acontecer é que citosina e adenina não conseguem formar pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, então esse trecho do DNA aqui já vai ficar degenerado, Ele já vai perder aquele formatinho de dupla hélice nesse trecho específico. E a partir daí, a duplicação, o pareamento de base acontece normalmente. Então aqui onde tem T coloca o A, aqui coloca o C e aqui coloca o T. Então repara que tem uma mudança aqui no quarto par de base, e a gente vai reparar que aconteceu o quê? Bom, vamos supor que esse trecho aqui era um códon formado por GTA. Só que agora ele é formado por GCA. Então o aminoácido que vai vir para esse códon é diferente do códon original e vai mudar a expressão da minha proteína. Seja de maneira neutra, seja de maneira positiva ou seja de maneira negativa. Ok? A gente chama essa unidade, então, que está carregando a mutação, deixa eu colocar aqui para vocês, de muton. A unidade de mutação, Então, onde acontece a mutação, esse par aqui acabou de formar um muton, Se a transcrição vier da fita de baixo, tá tudo bem, mas se a transcrição acontecer nessa fita aqui,
esse gene vai ter a sua expressão alterada. Tranquilo? Então, substituição de base, porque onde era para ter uma timina, foi colocada uma citosina ou qualquer outra base, poderia ser guanina, ou até uma outra adenina, por exemplo, ou qualquer outra base que não seja compatível com a base que está do outro lado. Tranquilo? Bem de boa isso daqui. O segundo tipo é a remoção de base, então de novo o nome é bem sugestivo, então vamos fazer a mesma dinâmica. Aqui na fita de cima aconteceu tudo normalmente, ela é exatamente igual, mas na fita de baixo, conforme ela foi acontecendo, então vamos lá. Onde tem timina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina, aí vamos supor que aqui é onde era para ter uma citosina, não coloca-se nada, né? Pula-se uma base nitrogenada e continua a duplicação aqui, onde tinha adenina, vem a timina. De novo, se não tem nenhum outro base nitrogenada aqui do outro lado, não tem com quem essa guanina se ligar. E aí o DNA também vai degenerar nesse trecho. Aqui, o códon final, que era para ser, vamos lá, ACT, acabou de virar TAT, né? Vai codificar outro aminoácido, outra proteína, né? Então aqui nesse caso, esse aqui seria o nosso muton, ok? Vamos lá, muton. E aí toda vez que esse DNA com o muton for duplicado, ele vai carregar essa mutação para as outras células que derem origem aí. Por último, a gente tem a inserção de base, nome sugestivo também, é quando eu colocar uma base a mais do que era para ser colocado. E aí, vamos fazer o exemplo aqui de novo. É a mesma molécula para os 3 exemplos, tá? Então, a mesma sequência para as 3. Então, vai colocando aqui, onde era para ter adenina, tem adenina, na guanina, citosina, na citosina, guanina, timina, adenina, guanina, e aqui onde era para ter uma timina, vamos supor que se coloca 2 timinas. E aí, novamente, eu não continuei aqui desculpa, galera. Eu não continuei aqui a molécula, deixa eu continuar ela rapidinho aqui só para exemplificar. Então, aqui onde vai continuar a minha molécula, vamos supor que a letra seguinte que tivesse aqui era uma citosina, porque aqui embaixo teria uma guanina. Antes elas estariam ligadas, mas como essa base aqui foi inserida, ela foi duplicada, esse lugar aqui não vai ter ligação e aqui a gente vai ter o meu muton. De novo, o códon que era para ser GTC, agora é GTT. E esse daqui é o nosso novo muton. Certinho? Então, bem simples aqui, bem rapidão, não tem muito mistério nessa parte de tipos de mutação. Agora, quando eu falo também, falei anteriormente, que as mutações podem ser naturais ou induzidas, é importante a gente reforçar isso daí. Então, as mutações naturais são aquelas que vão acontecer sem a interferência de nenhum agente externo. Elas vão acontecer principalmente na duplicação, que nem eu acabei de mostrar, ou na transcrição do DNA, igual eu citei. Acontece da ordem de alguns milhões de inserções, remoções e substituições de base no nosso DNA por dia. Para nossa sorte, temos enzimas reparadoras de mutação, né, que conseguem perceber esses códons que estão a mais ou que estão faltando ou que estão trocados, e essas enzimas conseguem corrigir o nosso DNA em tempo real. Obviamente que nem sempre elas corrigem todas as mutações e às vezes até mesmo nessa de corrigir ela pode colocar uma base errada ou deixar de colocar e por aí vai. Então isso é natural, isso acontece e esse é o principal motor da seleção natural, que nem eu falei.
a chance dessa mutação ser ruim ou boa é igualmente baixa, tá? E é por isso que leva-se milhões de anos para um organismo dar origem a um outro grupo de organismos, por aí vai. Como essas mutações são aleatórias e a maioria delas são corrigidas, demora-se muito tempo para que uma mutação cause consequências o bastante para ser selecionada ou não. Do ponto de vista das mutações induzidas, a gente diz que é quando algum agente externo causar remoção, inserção ou substituição de bases, né? Então a gente diz que elas são substâncias ou outros fenômenos que causam a degeneração do DNA. Elas vão desmontar a molécula, vão quebrar a molécula, por exemplo, vão interagir com a molécula de DNA e nessa de fazer a correção, se arrebentar um pedaço muito grande no meu RNA, por exemplo, como um raio ultravioleta, na hora de fazer a correção desse trecho que foi perdido, pode acontecer um monte de mutação. Isso acontece tanto com substâncias químicas, tá? E aqui eu consigo citar para vocês algumas das 3 mais famosas aí. Então é o bromo uracil, que tem uma afinidade muito grande com as moléculas de DNA e acaba causando uma mutação por substituição. A gente tem o ácido nitroso, mais ou menos a mesma coisa que o bromo uracil, e a gente tem a profilavina, que vai causar principalmente mutações de remoção no DNA. Outro fenômeno muito comum para causar mutações genéticas mutações no material genético é o que a gente chama de radiação ionizante, tá? Radiação ionizante é toda aquela radiação que carrega energia o bastante para ionizar os átomos das moléculas. O que é ionizar um átomo? É expulsar os elétrons dele, né? Então, na hora que essa radiação emite na molécula, a energia que os elétrons recebem é tanta que eles saltam para camadas mais externas e aí muda toda a composição, as ligações químicas se quebram e por aí vai, né? Literalmente degenerando o material genético. Uma coisa que a radiação ionizante tem em comum é que são ondas eletromagnéticas de frequência muito alta, né? Então são ondas que carregam muita energia, o comprimento de onda é muito curto, o que faz a frequência ficar muito alta. Quanto maior a frequência e menor o comprimento de onda, mais energia esses fótons vão carregar e aí eles são capazes de ionizar os meus átomos e minhas moléculas. A gente está falando principalmente dos raios X, dos raios ultravioleta e dos raios gama, que são aqueles raios liberados na fusão nuclear de hidrogênio nas estrelas e também liberados durante a fissão nuclear das bombas atômicas, por exemplo. Não é à toa que em locais em que houve a explosão de bombas atômicas tem que se isolar os lugares, né? Ou em lugares em que usinas nucleares têm algum acidente de explosão, tipo Chernobyl, ou Fukushima, ou própria Hiroshima e Nagasaki, que foram as bombas da Segunda Guerra Mundial, que vão causar nas gerações depois desse acidente muitas mutações, né? Devido aí à presença de uma alta concentração de raios gama altamente energéticos. Tudo bem? Bom, galera, era isso que eu tinha para falar sobre os tipos de mutação. Demais, espero que estejam todos bem e até a próxima aí. Tchau, tchau.